Muito bem, pessoal, então agora nós já sabemos como funciona essa história de uma tabela relativa, essa tabela que consegue criar esses relacionamentos entre as células, tá ok? É o seguinte, nós vamos desenvolver agora, não só nesse módulo, outros também, mas nós vamos desenvolver uma sequência de raciocínios de algo que é perguntado com razoável frequência nas provas de concurso público. Nós vamos falar de endereços relativos, endereços absolutos e depois nós vamos completar com endereços mistos. Se você consegue entender, se você já conhece ou vai conhecer agora os endereços relativos, entende-os perfeitamente, e depois você entender também os endereços absolutos, então os endereços mistos serão entendidos já como consequência. Afinal de contas, o nome não foi escolhido à toa. Endereço misto é aquele que mistura, ou seja, que agrega os dois modelos anteriores, tá bem? Mas então vamos usar, pessoal, o mesmo primeiro exemplo que nós já vimos usando no módulo anterior, para algumas observações. Então vejam lá, nós temos, é o mesmo do módulo anterior, tá ok? Nós temos na coluna A 3 vezes o valor 4, e então nós fazemos o seguinte, somamos a 1 mais a 2 mais a 3, vai dar o 12, a gente pode observar isso pelo slide na sua figura à direita. Beleza, galera, aí vejam vocês, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar a célula A4, essa onde o número 12 aparece, e vamos copiá-la. E depois, nós vamos levar o cursor até D de dado 4, onde tem aquele monte de 6 embaixo deles, e nós vamos colar. Quando nós colarmos, que número vai aparecer ali? Ora, pessoal, não vai aparecer o 12, não é? Então vamos fazer isso, entre aspas, né? Através desta representação. Vejam lá, galera, nesse slide do lado esquerdo, você vê que está selecionada a célula A4, onde está o número 12, e mais do que isso, você percebe que ela está com uma borda tracejada. Na verdade, pessoal, isso aqui é uma informação adicional, no programa, no Excel da Microsoft, todas as vezes, sem exceção, todas as vezes que você seleciona uma célula e aplica o comando copiar, o Excel coloca sobre esta célula um efeito chamado tracejado preto em movimento, que é justamente isso. É claro que a nossa imagem é uma imagem estática, mas se você abrir o Excel e tentar fazer agora, você vai ver que é isso que acontece. É apenas um recurso visual, tá ok? Para que você saiba, então, de onde exatamente você está copiando a informação. Muito bem. Do lado esquerdo, então, aí do slide, nós temos a imagem da célula A4 tendo sido selecionada e aplicado o comando copiar. Galera, vejam o que aconteceu nesse mesmo slide agora do lado direito. Vejam o que aconteceu quando nós levamos o cursor sobre a célula D de dado 4 e colamos. Primeiro que apareceu o número 18, isso eu já vou comentar. Segundo, pessoal, que apareceu esse pequeno símbolo. E você sabe que esse símbolo equivale à barra de ferramentas padrão e é do colar, ou seja, o Excel está me avisando que foi aqui que foi colada uma informação. Só que não foi o número 12. Galera, mas a célula A4, ela não valia 12 de fato. O 12 era apenas o resultado apresentado daquele cálculo. Lembra, lá no final do módulo passado, o que a gente falou? Olha, dá 12, mas se um desses números 4 virar 5, o 12 vai virar 13. Então o 12 não é o valor verdadeiro daquela célula. O valor verdadeiro da célula é o que está por trás do 12. Não é? E nós podemos observar aqui que quando a célula A4, vejam aqui na imagem da esquerda, agora circulado, quando a célula A4 estava selecionada, a barra de fórmula mostra claramente que esse 12 vem de A1 mais A2 mais A3. É aí que vem o erro. O erro muito comum, principalmente quando a gente está em sala de aula, presencial, interagindo, e aí, pessoal, aquela galera toda, a gente fala assim, escuta, é o 12 por acaso que o Excel vai copiar? E muita gente diz, não. Então vai copiar o quê? E a grande maioria, infelizmente, responde,
vai copiar a fórmula. Não vai copiar a fórmula, porque galera, se fosse para copiar a fórmula, ele copiaria o quê? O A1 mais A2 mais A3 e daria 12 do mesmo jeito. E você pode observar aqui no slide que o 12, entre aspas, virou 18. Por quê? É aqui em cima que está a resposta, meus amigos. Porque a fórmula A1 mais A2 mais A3 tornou-se aqui, ó, D1 mais D2 mais D3. Para explicar isso um pouquinho, vou usar um exemplo diferente. Vamos supor que você vai ao cinema acompanhado de mais 3 amigos, ou amigas, enfim, familiares, isso não vem ao caso. E aí você se senta justamente na cadeira A1. Você se senta na primeira fileira, a que está mais perto da tela, seja do teatro, do cinema, então a mais perto do palco que seja, se for no teatro, e os seus 3 amigos sentam-se nas 3 cadeiras subsequentes, e ao seu lado, A2, A3 e A4. Aí vocês se sentam ali, e você diz, pô, não gostei daqui. Ou alguém diz, né? Não gostamos daqui, por quê? Porque está muito perto da tela. Não está legal isso. A gente, pô, a tela está gigante aqui na minha frente. Não gosto disso. Então, beleza. Aí você faz o quê? Você se muda 5 fileiras para trás. E você vai sentar lá na fileira F. Em vez de sentar agora no A1, você senta-se na cadeira F1. Galera, é tão bobinho que eu vou falar, mas é tão verdadeiro também. Se você estava em A1, e os seus amigos em A2, em A3 e em A4, e você muda para F1, ou seja, você se desloca algumas fileiras, para que os seus amigos se sentem na mesma ordem e ao seu lado, onde é que eles vão se sentar? Em F2, F3 e F4, claro. Conclusão, quando o primeiro se deslocou 5 fileiras para trás, os outros 3 fizeram o quê? Se deslocaram 5 fileiras para trás. Vejam novamente, esse é o nosso exemplo. Em A4, que é a célula onde está o número 12, né? Em A4 você tem A1 mais A2 mais A3. Quando de A4 você mudou para D4, como nesse exemplo aqui do lado direito, então quando você fez essa tarefa, você foi de A4 para D4, o que acontece? A1, A2 e A3 se transformaram em D1, D2 e D3. Meus amigos, é isso que também acontece com os chamados endereços relativos. Esta é a nomenclatura para isso, tá, pessoal? Vejam vocês, aqui no slide, então, o que acontece? D1, D2 e D3 destacado, né, de forma absoluta. O que é endereço relativo, então, meus amigos? É isso aqui, ó, endereços relativos. Eles são alterados, ou eles podem ser alterados, quando copiados de uma célula para outra. Então, pessoal, voltando, né, à nossa ideia, vejam vocês, nós estamos lá em A4. Em A4, A1 mais A2 mais A3. Quando vai para D4, ora, pessoal, observem, se de A4 foi para D4, o que acontece? A linha é a mesma, mas a coluna A virou coluna D, entre o endereço de origem, é claro, e o endereço de destino. Consequentemente, o que vai acontecer com esses 3 caras aqui? A mesma proporção. Os números vão ficar os mesmos, mas a coluna A vai virar a coluna D. Então, D1 mais D2 mais D3. Uma outra maneira que eu gosto de usar para tentar explicar isso, e se vocês acompanharem o meu raciocínio, eu acho que vão concordar comigo, de uma certa maneira, lá em A4, o que estava digitado em A4? Mais ou menos o seguinte, o Excel faz o seguinte aqui em A4, Excel, some para mim os conteúdos das 3 células acima desta. Ora, sendo A4 a célula selecionada, as 3 células acima desta A4, são A1 mais A2 e mais A3. Quando nós fomos lá em A4 e aplicamos o comando copiar,
Na verdade, é como se nós estivéssemos copiando o relacionamento, ou seja, nós estamos copiando esta frase. Excel, some para mim as 3 células acima desta. Quando você cola em D4, você está colando essa mesma frase. Excel, some para mim as 3 células acima desta. Só que esta agora é D4. E quais serão as 3 células acima desta? D4, D3, D2 e D1, respectivamente. E é por isso que ele então reescreve a fórmula desta maneira. Tá bem? Outra coisa, e agora começa. Nem sempre, e nas provas de concurso público eu diria até raramente, nem sempre os endereços são tão próximos assim. Vejam, A4, A1, A2, A3, aí vai para D4, D1, D2, D3. É uma relação mais direta, mais rápida de se ver. Isso a gente faz apenas para introduzir uma explicação. Vamos imaginar algo um pouco diferente. Vamos imaginar que, por exemplo, na célula B de bola 5, em B5 tenha sido digitada a seguinte função, o seguinte cálculo, igual D7 menos L28. Tá? E nesse caso a gente não quer nem saber qual é o potencial resultado desta conta. O que eu quero saber é o que vai acontecer se agora eu selecionar a célula B de bola 5 e copiar o conteúdo dela, levando o resultado através do comando colar, digamos, para a célula D de dado 8. E o que vai acontecer? Ora, galera, aí vejam, já não é tão simples assim. Por quê? Antes, nós tínhamos A4 e as que estavam relacionadas eram bem perto dela, A1, A2 e A3. Eram até adjacentes. Então, o resultado também acabou sofrendo a mesma ideia de adjacência. Agora não. Agora nós temos B5, onde somamos, aliás, subtraímos do valor de D7, o valor de L28. D7 já não é uma célula muito perto, não é adjacente, pelo menos, a B5. Perto até que eu tenho que dizer que sim. Mas L28 nem tanto. Estabelecer as relações que essas duas células têm para B5 e depois retomar e refazer com D8 pode não ser muito fácil, pode não ser muito direto, principalmente para L28. Então tem um truquezinho que nós conseguimos realizar. E esse truquezinho, pessoal, consiste, e preste atenção então, na seguinte sequência de atitudes ou de eventos. Primeira coisa, isso é uma mania minha, você não precisa fazer, mas eu gosto de separar por um traço o que é referência de coluna e o que é referência de linha. Tá? Porque, galera, deixa eu voltar naquele exemplo lá do cinema. Você estava sentado na cadeira A1, o seu amigo em A2, do seu lado. Se você for para F1, ele vai para F2. Mas e se você for, por exemplo, em vez de ir para F1, e se você for para F5? Porque não só vocês acharam que estavam muito próximos da tela de projeção, como também acharam que estavam muito no canto da tela. Queriam sentar mais no meio. Então você saiu de A1, da cadeira A1 do cinema, da primeira fileira bem no canto, e sentou-se em F4. Não só você se deslocou algumas fileiras para trás, como também se deslocou algumas cadeiras em direção ao centro. Ora, para que o seu amigo continue sentando do seu lado direito, digamos, como estava, ele vai ter que se deslocar a mesma quantidade de fileiras, do A para o F. E se você foi de A1, da cadeira A1 para a cadeira F4, para ele sentar-se à sua direita, ele tem que sair de A2 e ser levado para F5, conduzir para F5, que é a cadeira à direita de F4. Mesma coisa. Aqui também, pessoal. Aqui nós vamos, porém, calcular individualmente qual é o delta, ou seja, quantas colunas e quantas linhas de deslocamento acontecem. Vejam, se eu saio da coluna B para chegar na coluna D de dado, quantas colunas eu me desloco? 2, porque vejam,
Eu já estou na coluna B, ela não conta. Eu estou na B, um passo eu chego na C, segundo passo eu chego na coluna D. São duas colunas. Só que vejam, de B para D, o deslocamento é em sentido crescente ou em sentido decrescente? Claramente é em sentido decrescente, porque nós estamos indo para a direita, na direção de A a Z, portanto crescente. Então eu vou chamar isso aqui de um deslocamento de mais duas colunas. Vejam, agora se eu saio da linha 5 e chego na linha 8, claro, me desloquei 3 linhas. Crescente ou decrescente? Evidentemente, não é, pessoal? De 5 para 8, o sentido é aumentativo, é crescente. Portanto, mais 3. Acabou. O que eu vou fazer agora? Agora, uma vez que eu encontrei o delta para a coluna e o delta para a linha, eu vou buscar aqueles endereços. Cada um deles eu vou aplicar, na hora da coluna, eu vou aplicar mais 2. E na hora da linha, eu vou aplicar mais 3. Então vamos fazer. D de dado é coluna, é claro. Mais 2. E, F. Coluna F. Linha 7, mais 3 linhas. Linha 10. Menos. Cuidado, galera. Não é porque aqui deu mais 2 e aqui gerou mais 3 que esse menos vai virar mais. Isso aqui é o elemento 1 menos o elemento 2. A conta continua sendo a mesma. Vou aplicar as mesmas relações lá na frente. L, M de Maria, N de navio. N, 28 mais 3, 31. Então, pessoal, se lá em B5 houver esta fórmula digitada, quando copiado e levado para D8, o resultante vai ser esta fórmula. F10 menos N31. Como é que isso cai em prova? A gente, é claro, vai ver questões mais à frente, mas muitas vezes cai assim mesmo. Né? Uma questão dizendo mais ou menos o seguinte: considere que na célula B5 a fórmula tal encontra-se ali digitada, não sei o quê, e que depois copiada e colada em D8 vai gerar como resultado, aí vem 5 alternativas, o gabarito é aqui. Se você quiser fazer pelo outro método, também dá, mas veja, qual é o relacionamento que D7 tem para B5? Ora, D7 fica 2 colunas para a direita de B5 e também 2 linhas para baixo. Eu teria que aplicar, já que estamos falando de endereços relativos, eu tenho que aplicar o mesmo, né, o mesmo deslocamento relativo, a mesma relação entre as células. Então eu tenho que aplicar isso em D8. D8, 2 colunas para a direita, F, 2 linhas para baixo de 8, 10, F10. Também dá para fazer assim. Só que aqui é pertinho, então é rápido. Para fazer L28 ou Z325, talvez fosse mais difícil. Então aqui nós temos um exemplo interessante. Vamos fazer um último? Então nós vamos combinar o seguinte, porque nós não vamos despender do nosso tempo, tá legal? Eu vou colocar aqui um exemplo na lousa, você vai dar um pause aí na aula, dá um pause, tenta resolver, assim que você terminar de resolver, toca o play de novo e nós vamos já corrigir. Porque aqui eu já faço numa sequência e nós não investimos tempo em ficar eu ficar aqui parado e você resolvendo alguma coisa, tá legal? Então vamos lá, vamos criar aqui um último exemplo e, de uma certa maneira, um exercício, né? Então, a célula de origem agora será C11, C de casa 11. E lá em C11 nós vamos ter o seguinte, igual I de igreja 326 mais P de pato 1472, tá? E nós vamos então, teoricamente, né, pegar a célula C11, selecioná-la e copiá-la. E nós vamos levar o resultado para G37, G de gato 37. Então dá um pause, resolva e na sequência eu já vou corrigir, tá legal? Vai lá. Muito bem, pessoal. Vamos fazer, né?
Vamos dividir aqui, eu faço assim, de C para G. C, os dedos das mãos estão aí para isso, né? D, E, F, G. 4 crescente, mais 4. De 11 para 37. Cuidado, hein, galera? De 11 para 37. Não vai subtrair aqui, né? A diferença aqui é 26. Como eu estou em ordem crescente, mais 26. Nesse exercício eu já usei números maiores, porque na verdade nesse tipo de execução é muito mais comum a gente se estranhar com as letras do que com os números, porque somar e subtrair número não é alguma coisa fora do normal. Agora somar e subtrair letra é que ainda pode complicar um pouquinho. Só que agora eu queria que você prestasse atenção. Alguns vão errar, eu já vou avisar, mas se errarem onde eu estou pensando, pelo menos entenderam a matéria. Veja, I, eu preciso aplicar mais 4. Galera, pelo amor de Deus. I, J, K, L, M de Maria. Quem esquecer o K, infelizmente, vai chegar no N de navio. Mas o alfabeto do Excel é completo, as 26 letras, vem lá do inglês, etc, etc, etc. Né? Se bem que hoje a nossa língua também aceita as 26 letras. Portanto, M de Maria. 326 mais 26. Essa conta é simples. 352. Mais P de pato. P, Q, R, S, T de tatu. T de tatu, 1472 mais 26. Na verdade, o 1400 não vai alterar. Nós vamos fazer 72 mais 26, que vai dar, é claro, 1498, galera. Então é isso. Tá legal? Se você errou aqui pelo N e o resto acertou, você só esqueceu do alfabeto, não vai mais esquecer, mas o resto você acertou. Esses são os endereços relativos. No próximo bloco, os absolutos e os mistos. E aí nós vamos fechar esse assunto. Tá legal? Até lá, galera.